Eu tenho um tema muito impactante hoje. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Já se pegou confuso com isso? Para onde o Senhor quer que eu vá? Será que essa é a pessoa certa para eu casar? O curso certo para eu fazer? Aceito ou não aceito essa proposta? Mudo ou não mudo de cidade? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Reformados pela mente de Cristo, eu sou o Roger, estou aqui com mais um vídeo e a nossa motivação, a mesma, trazer um conteúdo que faça você crescer em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. E o tema hoje, eu vou te falar, é impactante. Qual é a vontade de Deus para minha vida? Você já deve ter se visto aí num quadro de ansiedade e inquietação para poder tentar descobrir essa vontade de Deus que parece que às vezes está escondida da gente e nós temos ali que quase que pagar uma penitência para descobri-la. Essa é uma confusão na cabeça de muitos evangélicos. Muita gente se confunde com isso. E tem algum problema de tentar descobrir a vontade de Deus para minha vida? Problema nenhum. Isso é maravilhoso. O problema é quando eu quero descobrir a vontade de Deus para minha vida usando meios e fontes erradas e com o desejo de descobrir a vontade de Deus apenas para que eu seja uma pessoa bem-sucedida, tenha uma vida confortável na terra, esteja na frente e acima dos outros. A vontade de Deus, ela é revelada na Escritura, em uma vida de oração e cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz a vontade de Deus em muitos momentos ao coração do homem, mas sempre ancorada com a palavra. O Espírito de Deus jamais vai contradizer a Escritura que ele mesmo inspirou. Eu gosto muito daquele texto que diz que o Espírito Santo nos faz lembrar. Ele nos faz lembrar o quê? Ele nos faz lembrar a revelação, a Escritura. Ele traz ao nosso coração, em momentos oportunos da vida, ali em situações que precisamos de uma tomada de decisão, muitas vezes o Espírito Santo traz ali uma porção bíblica ao nosso coração e dá clareza para entendermos, e a partir daquele texto a gente consegue escolher o melhor caminho, o caminho de vida abundante que Cristo nos deu. Olha o texto que eu quero deixar nessa mensagem com você, meu irmão. Efésios 5, 15 e 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam de qualquer jeito. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. E o tempo passa rápido, não é? Por esta razão, não sejam imprudentes, mas procurem compreender. Olha a orientação de Paulo. Preste atenção na orientação de Paulo aos Efésios e para nós. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meu Deus, para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Existe uma vontade de Deus específica para a minha vida como indivíduo? Olha, eu quero trazer clareza à luz da palavra sobre esse tema, porque esse tema ele pode se transformar num problema quando essa vontade de Deus é como se ela tivesse escondida e aí eu me encho de ansiedade para descobrir qual é, e nesse caminho de ansiedade eu posso me precipitar buscando a vontade de Deus em um ambiente muito subjetivo, onde eu tomo decisões achando que a vontade de Deus vai ser manifesta na minha vida, de repente, por um sentimento de paz, e não tem nada a ver com o que eu sinto, tem a ver com a revelação de Deus para nós que acontece dentro da Escritura. Então vamos lá, eu quero te dar aqui dentro da palavra, algumas vontades de Deus para a tua vida, para a nossa vida. Primeira, que sejamos salvos. Essa é a vontade primeira no coração de Deus para todo ser humano. E por quê, queridos? Porque do que vale nós termos uma vida grandiosa na terra, uma vida cheia de paz, de alegria, de abundância, de conforto, e morrermos sem Cristo? Do que vale? Olha só o que diz o texto de 1ª carta ao Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Antes de qualquer coisa,
Deus quer que o relacionamento seja resgatado, que nós tenhamos novamente acesso ao Santo dos Santos. E isso se dá por Cristo. Uma vida sem Cristo não tem sentido, até porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Nós estamos vivendo um tempo aqui, uma etapa da nossa vida. Essa etapa acaba para todos nós na morte do corpo. E aí nós entramos numa eternidade. E é nessa eternidade que nós vamos poder desfrutar da presença de Deus através de Cristo Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Qual a vontade de Deus para nós? Número 2, que vivamos em gratidão, que sejamos gratos. Olha o que diz o texto de 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, a gratidão protege o coração da murmuração. A gratidão blinda o nosso coração da inveja e da ansiedade. E eu encaro a gratidão como um mecanismo para nós acessarmos outras fases da vida. Sabe, eu comparo como se fosse um jogo de videogame. Sabe quando você está jogando um joguinho de videogame ali por fases e você esquece de pegar algum anelzinho, alguma moedinha, alguma coisa e a portinha lá do final não se abre? Então você tem que voltar aquela fase inteira e ficar ali andando nela para poder descobrir aonde que está aquilo que você deixou de pegar para poder acessar uma outra fase. Eu vejo a gratidão assim. É como se Deus estivesse olhando para as nossas vidas, vendo a nossa maturidade. Será que você consegue agradecer nesse momento da tua vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Número 3, que vivamos em santidade, que sejamos santos. Ser santo é ser separado. Eu estou falando de uma vida de santidade que odeia o mundo, que odeia o pecado, que não se conforma em viver com o pecado presente. Olha o que diz o texto em 1 Tessalonicenses 4,3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Agora ouça bem o que eu vou te dizer. A santidade não é uma prisão. A santidade é proteção. Sabe por que milhares de jovens morrem precocemente no meio da nossa geração? Por conta de uma vida desregrada, de libertinagem nas baladas da noite, uma vida voltada para os prazeres da carne, para os prazeres do mundo, enquanto que o cristão que busca a vontade de Deus em santidade está guardado no centro da sua vontade. E isso é maravilhoso. Você percebe que eu estou te entregando aqui algumas vontades de Deus para a nossa vida, que são princípios que a partir deles, quando eu me encaixo na vontade de Deus dentro dessas áreas, todas as áreas da minha vida que precisam de tomadas de decisão começam a fluir, porque Cristo está no centro quando eu sou salvo, Cristo está no centro quando eu vivo em santidade, Cristo está no centro quando eu estou vivendo uma vida de gratidão. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Número 4, que sejamos cheios do Espírito Santo. Esse é um desejo que o nosso Pai tem para nós, que sejamos cheios dele. Que sejamos cheios do Espírito. Efésios 5,18. Deixem-se, enchei-vos pelo Espírito Santo de Deus. O homem cheio do Espírito vive com mais discernimento, domínio próprio, atenção, moderação. O homem cheio do Espírito manifesta os frutos do Espírito: amor, longanimidade, benignidade. Agora imagine, isso aqui é muito revelador. Uma vez que eu sou cheio do Espírito, eu não vivo em pecado, porque quem é cheio do Espírito não pode viver em pecado. Quem é cheio do Espírito não vive para satisfazer os desejos da sua carne. E quando eu sou cheio do Espírito e frutifico os frutos do Espírito, amando, sendo piedoso, vivendo em fé, com domínio próprio, você percebe que são frutos que fazem a minha vida funcionar em qualquer área. Como que pode um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que manifesta o fruto do amor, não ter um casamento que funciona?
Então, uma vez que eu sou salvo em Cristo, fui aliançado em Cristo, estou vivendo com Cristo, tenho meu nome escrito no livro da vida, vivo em gratidão, vivo em santidade, cheio do Espírito Santo, eu criei uma estrutura que pode, por cima dela, ser erguido um edifício que não tem limite de altura, que me leva até o céu. Tudo na minha vida vai funcionar de maneira muito bem orquestrada, porque essa estrutura, ela é uma estrutura alicerçada em Cristo, e Cristo é a única verdade. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aqui eu encerro. Que vivamos na palavra, que sejamos conhecedores da Escritura. O maior problema da igreja evangélica brasileira nesse tempo é a negligência com a meditação, a leitura da palavra, é a negligência com o conhecimento bíblico. Os cristãos, não estou generalizando, é claro, mas existe uma porcentagem absurda de gente congregando nas igrejas evangélicas que não conhece a Bíblia, que está dependendo apenas de uma mensagem de domingo para adquirir conhecimento sobre Deus. É a vontade de Deus. Olha o que diz Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Irmãos, a palavra protege a mente, corrige os caminhos. O salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que te dá direção. É a palavra que te traz luz para você não tropeçar. É na palavra que Deus se revela e fala com você para te dar sabedoria e condições de ser alguém cheio do Espírito Santo para dirigir a sua vida no centro da vontade de Deus. O conhecimento bíblico é o que faz a diferença de um cristão que amadurece em Deus e de um cristão que fica dependendo emocionalmente a vida toda de pessoas. E não me venha dizer que é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque nós temos tempo para ficar horas diante da Netflix, temos tempo para ficar horas no TikTok, para ficar horas diante de um entretenimento, seja tecnológico ou um esporte, um churrasco. Nós temos tempo. Por isso eu encerro com uma palavra de Jesus, Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Sabe por que tem muita gente confusa com relação à vontade de Deus? Sabe por que tem muita gente perdida, sem saber que direção tomar, que caminho ir, dependendo de um monte de opinião? Porque ainda não entendeu que o eu precisa morrer diariamente para Cristo estar no centro. E quando Jesus está no centro, eu estabeleço como critério primordial na minha vida, como prioridade central, buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Eu creio que essa palavra será um divisor de águas na tua vida. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e que em nome de Jesus nós continuamos crescendo, cheios do Espírito Santo, na vontade de Deus, que é sermos salvos, cheios do Espírito, vivendo em gratidão, santos, cheios de conhecimento da palavra. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo.